Mas então, hoje, a aula da gente hoje, claro que se vocês quiserem conversar um pouco sobre, falar um pouco sobre isso, o trabalho, quem tiver dificuldade ainda, quiser algum tipo de orientação, no final da aula a gente pode conversar também. A gente está disponível para isso. É importante a gente poder usar da orientação, mesmo que diga, o meu processo está funcionando legal, mas a gente traz e compartilha com os outros que estão. E quando a gente compartilha, a gente mostra também, de repente, até soluções para outras pessoas que estão ao nosso redor. Então é um processo meio comunitário, né, de engajamento mesmo, e que a gente vai se ajudando uns aos outros também. Então é muito legal isso, como eu falei, é um modelo tipo oficina, e aí a orientação, ela ajuda muito nesse aspecto. Eu tive experiências muito boas com relação a isso, de tipo, às vezes não necessariamente eu tenho visualizado um problema, mas na orientação, mesmo que alguém não mostre para mim, mas o trabalho de outra pessoa, de repente, indica aquele problema ou mesmo uma solução para a gente. Então, nos outros trabalhos, quando a gente for fazer, faça uma focinha para vocês estarem na orientação também, porque é legal, porque a gente pode opinar no trabalho do outro de alguma forma construtiva, claro, não destrutiva. E a gente pode ver também o trabalho do outro, não para copiar ou nada do tipo, mas para de repente trazer, dizer, fulano está seguindo um caminho que é legal, eu estou meio bloqueado nessa parte, então esse compartilhamento de ideias às vezes pode ser legal também. É uma possibilidade de construção, não estou dizendo que é uma obrigação, não. Se sentirem legais para isso, ok. Vamos lá, deixa eu só abrir aqui a aula direitinho. Vocês lembram que a gente falou. Vocês conseguiram ver o vídeo que eu deixei sexta-feira lá disponível da aula? Alguém conseguiu ver? Sim ou não? Como é que foi? Todo mundo ficou mudo. Meu Deus. Galera? Ninguém viu? Eu vi sim, a pessoa tá Ela viu? respondendo no chat. Tá. Beleza. Pronto. Eu vi que acho que umas 3 pessoas conseguiram ver. Não sei. Vê só. Aquela aula, porque na quarta-feira, né, eu acho que ficaria muito saturado para vocês, eu ia ficar vendo história de uma coisa, história da outra, e aí eu preferi jogar para uma aula separada, deixar disponível para vocês assistirem quando quiser. Claro, dá tempo para vocês assistirem depois ainda. A gente falou um pouquinho, eu posso até retomar assim, uma parte mais básica da aula, e depois vocês veem de forma mais apurada. Mas a ideia é que a gente seguisse um pouco com essa história da animação, embora história seja um tema muito chato, mas a ideia era que a gente pudesse conhecer um pouco de como a animação foi evoluindo e de como essas coisas elas implicam pra gente hoje ainda, né? Assim, tem uma carga de importância pra gente hoje. Eu vou só repetir os pontos aqui mais importantes, deixa eu compartilhar a tela. Vocês. Vocês conseguem ver minha tela? Sim, sim. A gente falou sobre uma guinada que o cinema teve, que é quando a gente fala sobre a substituição de paradiação, que é quando eles meio que descobrem acidentalmente que você pode parar a gravação e a partir desse momento que você para, você tem um artifício de poder manipular alguma coisa da imagem, tirar um elemento de cena, colocar outro elemento que não estava lá, e aí reconduzir o processo de gravação. E acho que chama stop action o nome em inglês. E aí, tipo, você consegue criar efeitos e criar artifícios lá. É como se nessa época os filmes fossem muito mais magia, uma mágica barata do que propriamente ciência. E aí a gente chama isso de trick filmes. A gente tem isso com Méliès, né, que vocês podem ver depois o vídeo direitinho, que uma das figuras notórias do cinema, é um dos grandes nomes dos trick filmes também. Né, eles têm filmes mais curtinhos. Eu não vou mostrar aqui também porque a gente vai perder a aula muito tempo. Não esses da aula passada, mas a gente vai mostrar outros vídeos das aulas mais recentes. E aí o Méliès, ele tem uma figura emblemática porque ele traz toda uma cenografia, toda uma encenação para os filmes e traz um caráter artístico muito forte. Isso é muito legal.
porque dá uma margem de criatividade para os filmes e ele começa a engordar. Essa ideia de ter uma coisa mais estética, uma coisa mais, enfim, mais artística mesmo. Vocês lembram dos irmãos Lumière na outra aula bem lá atrás? Os irmãos Lumière, quando eles descobrem a câmera, eles eram muito mais técnicos e muito menos artísticos, então eles filmam cenas do cotidiano, aquela coisa do trem que chegou, que o pessoal quando foi assistir ficou meio assustado porque achava que o trem ia bater em todo mundo dentro da sala de exibição. Então, eles eram mais técnicos, tanto é que eles não acabaram a vida como cineastas, eles acabaram a vida como cientistas, voltando para o campo mais de pesquisa mesmo. E aí o Lumière não, ele era essa pessoa que tinha um brilho no olho muito mais para a arte, né, para as artes, assim, e foi assim que ele investiu. Esse filme é A Chegada à Lua, é um filme curtinho, é de 15 minutos, e aí depois vocês puderem dar uma olhada. Tanto eu não mostrei no vídeo, que eu gravei todo esse vídeo, mas aí vocês podem procurar depois, porque é um filme clássico, né? E é inspiração para muita coisa, então vocês vão ver os elementos que estão lá. Essa figura aqui é o James Stewart Blankton, que é um animador que é meio que um dos pais de animação. O cara, o teórico, vai dizer onde foi que começou a animação, quem começou, a partir de qual filme. Isso vai variar um pouco, mas em 1906, mais ou menos, ele lança um filme chamado Moral Faces and Funny Faces. E aí ele usa esse artifício da parada do stop action, né, vamos dizer assim, e ele vai filmando cenas, uma cena normal em que ele desenha numa lousa preta, e aí de repente os elementos que ele está desenhando começam a se mexer, que são esses personagens que você está vendo aqui. Os desenhos começam a mexer e aí vai a partir de um processo de animação mesmo, mas é misturado com filme mesmo e animação, e eram assim mais ou menos que as coisas aconteciam. Opa, voltando aqui. Aqui tem um trechinho do filme dele. Quer dizer, aqui tá. Aqui tá. Eita. Enfim, mas a ideia é que ele. Que era mais ou menos isso mesmo. O filme tem esse caráter de misturar um pouco de gravação, da encenação mesmo. Eles tinham muito disso de mostrar. Opa, peraí. De mostrar o autor, né, fazendo aquilo, dava um caráter mais mágico, mais místico, não sei. Mas o autor fazendo aquilo e depois os personagens ganhando vida, e isso era meio que comum naquela época. Né? Todos os outros eles vão fazer um pouco disso. Aqui a gente tem um outro autor, que é o Emily Cole. Eu não sei se alguém ficou com vocês vão falando se alguém ficou com algum desses temas também. Ele tem um trabalho que foi em 1908 e outro em 1911, e o primeiro foi o Fantasmagorie, que ele era francês, e o outro que era Le Ratapu de Cervelles. Eu não sei muito francês, mas acho que é mais ou menos assim. E aí ele traz uma inovação que é tipo, tudo no estilo que ele faz é muito mais surrealista, tem um caráter mais surreal mesmo. Ele mexe muito com a composição das coisas e ele traz até recursos que não existiam naquela época, que era, por exemplo, o zoom. A gente não tem um zoom na câmera, o zoom digital, né, o zoom óptico, que tem dois tipos de zoom. O óptico digital, obviamente, digital não teria, mas ele faz um desenho com o zoom. Tipo, ele faz os personagens se aproximarem visualmente, então é uma coisa nova no cinema. Eu mostrei aqui 2 filmes também, lá no vídeo todo fica tudo, eu mostro só uns pedaços, não mostro todo também, mas aí vocês podem procurar como referência depois, é bem interessante. Buscarem ele, na verdade. Aqui é um filme que o cara meio que tá fazendo uma análise fazendo tipo uma cirurgia, uma análise da cabeça da pessoa, e os desenhos que vão aparecendo são como se estivesse dentro do cérebro do personagem. Então tem muito disso. É muito com essa estética de mostrar o que o artista faz
e tem uma lousa negra para aquilo e tudo mais, então tem muito disso. Aqui é um que acho que alguém ficou com esse trabalho, com certeza sim, que eu vi o trabalho, ficou muito legal, muito bonito também, inclusive, que é em 1911, é o Winston McCoy, é um artista riquíssimo em termos de qualidade do trabalho dele, né? Ele era um ilustrador, ele fazia quadrinhos e tirinhas. Inclusive eu falei lá no vídeo também que esse ano uma editora chamada Editora Figura, que é uma editora de quadrinhos brasileira, ela vai lançar a obra dele aqui no Brasil. Não sei se já tinha lançado, alguém já tinha lançado há algumas décadas atrás, mas a Editora Figura vai lançar uns compilados dos trabalhos dele e eu estou muito no aguardo para que isso aconteça, porque eu acho muito bonito o trabalho dele. Então ele tem uma qualidade gráfica muito rica, tem uma riqueza disso tudo, tem um traço e um desenho muito bonitos e que são assim, soberbos daquela época. E ele leva para a animação, né, dentro das coisas que aconteceram, o Little Nemo, que acho que é em 1911 que isso acontece, e é muito bonito porque, enfim, e aí também tem muito desse caráter, né? Acho que aqui eu mostrei um trechinho que aí acontece uma coisa que é assim, os filmes que vocês viram antes, eles tinham uma coisa de os artistas esconderem mais ou menos o segredo por trás da técnica que era usada. Eles não queriam que o público soubesse como é que era feito, essa história da parada por fotografia e tudo mais, mas aí existia uma preocupação. Sim, e aí a mídia ela começou a descobrir como é que acontecia. E começou a divulgar nos jornais, revistas e tudo mais, e as pessoas começaram a saber que aquilo que era tanto estardalhaço, que era tão mágico e tanta feitiçaria para que aquilo acontecesse, era uma mentira e era explicado tecnicamente como era aquilo. E aí eles começaram a perder crédito e perder interesse do público de saber como é que aquilo acontecia, de ter espectadores. É muito diferente do que acontece com o Winston McCoy, porque ele quer que as pessoas saibam como é que é feito, porque a forma como é feito o trabalho dele é tão soberba e tão fantástica que isso faz com que as pessoas se atraiam para chegar e fazer e assistir. Né? Inclusive, um vídeo que eu separei aqui, depois vocês podem ver, vocês põem lá Winston McCoy, Little Nemo e procuram esse videozinho, é exatamente ele mostrando todo um processo de como é feito e depois o filme começa a passar. Eu não sei se vai mostrar aqui. Acho que travou. Deixa eu ver aqui. Eu vou só adiantar umas partes. Ele mostra o que ele tá. É como se ele mostrasse para os empresários o que ele está concebendo, mais ou menos aqui. O que ele pensou das ideias. Ele vai desenhar os personagens para apresentar para essa galera. Acho que o pessoal aprova, mais ou menos assim, em resumo, dando altos spoilers pro filme. Filme bem curtinho. E aí meio que começa o processo de produção disso, né? E aqui como era megalomaníaco a coisa para aquela época, né? Claro. O excesso de papel, tudo desenhado por ele, papel aqui nas caixas e tinta nos baldes e tudo mais. Então, era para impressionar mesmo o público, mostrando como era complexo esse processo, como levava tempo e tudo mais. Então, ele não tinha vergonha de assumir isso, de mostrar para as pessoas, pelo contrário, isso atraía mais público e ele fez muito sucesso com isso.
Como vocês podem ver, não sei se os meninos querem falar do time do Winston McCoy, que fizeram o trabalho, ficou lindo, 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 eu vi. Mas ele traz, inclusive, começa a trazer alguns recursos do que aquele que a gente já discutiu, que a Disney depois organiza, que são coisas do princípio da animação. Claro que os princípios não existiam nessa época, mas ele já põe, né, essa elasticidade dos personagens, como vocês viram. Tem umas coisas de perspectiva que é muito legal também. Aqui é do. Acho que é Getty o nome do filme, que é com esse dinossauro, que é muito carismático também, muito legal esse filme. Esse filme aqui foi muito polêmico, né? Que é um filme do mosquito. O personagem central é esse mosquito que vem chupar o sangue do cara que tá bêbado. E aí rola um monte de polêmicas em cima disso aqui. Tem uma teoria ainda em cima sobre isso também. Mas ele humaniza um personagem, ele humaniza já personagens que não são seres humanos, isso já traz para a realidade. Esse filme aqui tem uma coisa que é muito interessante do dinossauro, que é tipo, a sequência repete todos a paisagem, né? Geralmente no processo normal de animação você desenha o fundo uma vez, fica estático, e você desenha depois só o personagem, mas ele não, ele ficou repetindo o cenário o tempo todo, porque não tinha esse recurso de sobrepor uma página a outra, aquela coisa toda. E aí, tipo, repete isso e ele botou pessoas pra ficar repetindo o desenho. É tanto que quando você assiste o filme fica tremido o fundo, mas pra aquela época era o que tinha. Aqui é o John Randolph Bry. É um cara que começa a industrializar o processo da animação. E aí ele começa a registrar os recursos que são desenvolvidos e tudo mais para si, industrializar, trazer mais pessoas para produzir numa escala um pouco maior. E é quando a gente começa a chamar a animação né, assim, com um caráter mais técnico, mais profissional, vamos dizer assim, sem essa coisa de ser só o artístico. É quando começam a surgir os primeiros estúdios de animação aqui, né? Não existiam estúdios de animação, mas através dele, quando começam a existir as primeiras empresas que trabalham só para isso, porque até então era detido numa pessoa. O Winston McCoy lutou para que a animação ficasse agregada a um caráter muito mais artístico e menos técnico, então o nome dele estava no trabalho dele, aquela coisa toda, mas quando você chega aqui você tem uma fragmentação disso, né? Porque muitas pessoas trabalham num projeto só, que é o que acontece muito hoje, então você perde um pouco desse nome da pessoa que está executando para ser um projeto mais coletivo. E aí a gente vai para... E aqui a gente tem uma coisa que é importantíssima para a animação, que é a descoberta de uma das coisas mais revolucionárias da animação, que é o que eles chamam de celuloide transparente, ou no Brasil como a gente chama de acetato. E o cara que inventou foi Earl Hurt, em 1914. E aí basicamente é o que vocês estão vendo aqui no desenho do Pernalonga, que eu tenho embaixo um desenho do fundo, né? Ele vai ficar estático, ele não mexe e tal. Mas o que tem movimento, que encena, que é o personagem, por exemplo, ele é desenhado e pintado em cima de uma folha transparente, que é de acetato. E aí isso ganha uma riqueza enorme. E aí, se a gente imaginar que isso afeta o mercado até hoje, isso foi evoluindo para coisas até hoje. Por exemplo, se a gente parar para imaginar como o Photoshop funciona, ou os programas da Adobe em dados aspectos funcionam, eles funcionam com uma espécie de sobreposição. Não sei se vocês já perceberam, né? Quando você faz um arquivo no Photoshop, mesmo quem não conhece muito, mas já abriu alguma vez o Illustrator, você tem layers diferentes, você tem camadas diferentes. E aí, por exemplo, quero fazer um cartaz de um filme, tem um cenário, tem um personagem e um nome em cima. Então eu jogo um cenário primeiro, que é a parte que vai ficar embaixo. Eu pego um personagem que vai ficar lá, jogo em cima a fotografia e eu recorto o fundo ao redor para não aparecer e jogo em cima do cenário. Então é uma sobreposição e parece muito com esse conceito que é utilizado aqui. E é utilizado hoje na animação ainda esse conceito em muitos estilos diferentes de animação, vamos dizer assim. Então isso aqui foi o que a gente pode considerar uma grande revolução para nossas áreas de trabalho, vamos dizer assim, né? Não só para animação, mas para o cinema como um todo e as áreas de trabalho. É isto. Aqui é outro recurso não tão importante quanto o acetato, né, que acontece lá. A gente não usa mais a folha de acetato, claro, mas como eu falei, isso foi se adaptando com o tempo. Mas foi a rotoscopia. Eu não sei se vocês conhecem, que foi inventada pelo Max e Dave Fletcher em 1915, um ano depois lá do acetato.
E aí, basicamente, é uma técnica onde você filma as pessoas e projeta elas em algum lugar para se desenhar por cima. A rotoscopia, em tese, era basicamente isso. Era você, por exemplo, um filme que é muito conhecido que usa de rotoscopia são os primeiros filmes da Disney. A Branca de Neve, ela usa muita rotoscopia. Eles filmaram uma atriz dançando, encenando todo a movimentação da Branca de Neve e depois eles projetam aquele desenho por cima do vídeo. Quer dizer, da projeção para ficar a personagem ter a mesma movimentação. É tanto que ela tem uma movimentação muito diferente. Quando você olha, você fica o seu olho tem uma sensação um pouco diferente e mais realista com relação àquilo. Não é um desenho feito como, por exemplo, Pica-Pau, sei lá. Ele é um desenho que tem uma fluidez muito diferente e aquilo é empregado posteriormente nos estúdios Disney em muitos filmes. E aí eu falo também lá no vídeo, tinha falado no vídeo de uma coisa que acontece, que é tipo, eles aproveitam a rotoscopia dos filmes mais antigos e vão replicando os outros filmes. Então, tipo, uma cena em que a Branca de Neve dançou, uma coisa e tudo mais, eles vão lá num outro filme que é, sei lá, da Cinderela e desenham a Cinderela por cima da mesma rotoscopia da Branca de Neve. Eles fazem o mesmo movimento, a mesma dança e tudo mais. Então eles saem requentando um pouco disso. A Disney teve essa sacadinha meio marota e que não acabou sendo descoberta depois, mas que acontece porque era uma forma de baratear o processo. É um vídeo falando sobre a rotoscopia e a captura de movimento que a gente tem hoje, né? A gente tem no mercado hoje, dessa forma mais digital, a captura de movimento seria a filha da rotoscopia, uma evolução da rotoscopia. Né? Então, quando a gente, não sei se vocês vão lembrar, acho que sim, né? Quando a gente fala um caso mais clássico que tem é o Gollum do Senhor dos Anéis, né? Que é aquele personagem super esquisito, tem um olho grande, quase não tem cabelo, que acompanha eles na jornada lá. E aí o Gollum, ele é um ator que faz, e eles colocaram um set de sensores no corpo, vocês já devem ter visto, obviamente, mas um set de sensores no corpo e no rosto, né? Eles colocam também para aproveitar todas as expressões faciais. Mesmo nas animações mais caricatas que a gente tem hoje, e eu estava vendo inclusive de um stop motion, por exemplo, mais recentemente, no stop motion, assim, que tem bem caricato, eles fazem captura de movimento do rosto do ator, que está sendo usado como base, e aí eles projetam os bonecos, né, a partir dessa captura de movimento também, para a coisa ficar realista naquele aspecto, mesmo que seja uma coisa caricata, mas do aspecto. E agora nós adentramos na nossa aula de hoje, enfim, que a gente vai falar, encerrar um pouco dessa parte histórica, vamos dizer assim, de falar de muito personagem. Depois a gente vai entrar na parte mais técnica, mas aí fica mais para quarta-feira. E a gente vai tentar encerrar um pouco, porque a aula de hoje ela tem um sentido de a gente poder falar sobre estilos diferentes de animação e vai passar sobre os trabalhos que vocês fizeram. Eu vou compartilhar depois esses trabalhos para que todo mundo tenha acesso, né? Se vocês permitirem, acho que vocês tinham falado que sim. E eu acho riquíssimo e importante porque eu vou só pontuar em cima de alguns artistas e vocês adentraram um pouco mais nisso, enriqueceram um pouco mais o discurso sobre isso. E aí, tipo, aqui eu queria dar um start nessa nossa fala falando desse personagem, acho que vocês conhecem, o Gato Félix. Ele foi criado pelo Otto Nesmin em 1917, esse senhorzinho aí, super simpático. E o Gato Félix ele é uma figura muito memorável e ele representa uma certa evolução para o cinema. A gente considera que o cinema no início do século passado, aliás, a animação no início do século passado, ela foi migrando aos poucos para os Estados Unidos e a industrialização desse processo foi acontecendo por lá. Na Europa, a gente tem movimentos mais artísticos e figuras mais voltadas para a animação, com um caráter mais experimental e mais artístico, e nos Estados Unidos eles industrializaram um pouco mais o processo e criaram séries de desenhos e aquela coisa toda. E aí, quando a gente fala de séries de desenhos, a gente destaca o Gato Félix, que foi uma figura super renomada naquela época. E aí é importante, quem nunca viu um desenho dele, depois pode pesquisar. Tem diversos desenhos de estilos diferentes, assim. Eu lembro que na minha infância eu assisti um que era bem assim obscuro o desenho, tinha um jeito muito mais um caráter meio dúbio, assim, tinha uma estética bem diferente. Eu gostava um pouco disso porque era um desenho muito diferente, não era um desenho tão infantil assim, parecia que tinha algo muito mais por trás. E aí realmente tem umas versões, obviamente, que são mais inocentes e mais leves, e tem umas mais sombrias um pouco, que são um pouco mais densas, vamos dizer assim. E aí o Gato Félix ele não foi uma figura feita aleatoriamente, ele foi super pensado como uma figura de mercado, como uma estrutura mercadológica.
tanto na concepção estética dele como funcional, vamos dizer. Então, tipo, ele tem formas mais arredondadas, porque para desenhar isso era mais fluido, de certa forma, né, e representaria melhor as movimentações e tudo mais. E ele traz muitas inovações. A figura dele foi muito... o Otto Mesme, acho que o pessoal que pensou no processo de criação dele, trouxe muito de Charlie Chaplin, né, do personagem do Charlie Chaplin, o Carlitos, que era muito forte no cinema na época, era uma figura muito memorável na época e tinha um grande público. E aí ele estudou frame a frame daquilo para tentar trazer muitas gags e muitas características do cara, né, do Carlitos, do personagem, para dentro do Gato Félix, como aproveitar isso de alguma forma. Ele tem essa coloração simples, né, que é o preto chapado, então tipo, ficava mais fácil de desenhar, de pintar, e ficava mais marcante nas telas quando você visse o desenho dele. Era mais atrativo ver ele assim, né? Então, tipo, se ele fosse uma cor clara... E lembra do dinossauro que eu mostrei agora há pouco, né? No fundo branco, o dinossauro branco, então dá muito destaque. Mas ele não, ele é todo preto, e aí ele traz um destaque muito maior, esteticamente falando. Que eu estou considerando ainda a versão preto e branco, né? Não estou botando nem o colorido aqui. E aí, tipo, ele traz muito disso, do teor psicológico, do comportamental, né? O mundo do Gato Félix, ele é muito amplo, ele é muito elástico e ele é muito surreal, vamos dizer assim, então ele pode fazer muita coisa, né? Já que você tem um recurso inventivo, você não precisa ficar retratando a realidade na animação, mas ousar um pouco mais, e é isso que acontece. Ele constantemente está usando o próprio corpo para criar toda sorte de situação. Então, tipo, ele tira, por exemplo, uma parte do corpo dele e transforma em algum objeto. Como ele é preto, ele pode se expandir, virar uma coisa só. Ele é meio que o Venom, quase assim, na animação. E aí ele tinha uma coisa que era tipo, quando ele pensava em algo, tinha uma dúvida, que aparecia uma interrogação ou uma exclamação na cabeça dele, ele pegava aquilo e transformava aquilo em alguma coisa também. Então, tipo, tinha um caráter muito surreal nos desenhos dele, muito ousados e que causou muito sucesso e expandiu muito. E aí eu pergunto a vocês, vocês acham vocês já conheciam o gato? O gato Félix? Quem não ou quem já conhecia, fala um pouquinho. E se vocês acham que esse personagem parece com algum outro personagem que vocês conhecem. Galera, vocês estão vivos aí? Eu conhecia, mas eu não lembro muito dos desenhos, mas eu lembro assim dele assim. Eu tô achando agora, pensando que ele tá parecido com o Mickey. Exatamente, exatamente. O Mickey, ele tem muito da estética do Gato Félix, né? A Disney meio que, como a gente costuma chamar na área de design, ele chupou um pouco da essência. Tá na cara, né? Tipo, o corpo do Mickey é preto, essas partes brancas no rosto, então ele se parece muito, muito com o Mickey, que foi criado logo em seguida, e é de cara meio que uma cópia, né, do Gato Félix, que claro, com o tempo foi esmaecendo um pouco mais, e o Mickey foi ganhando muito mais potência e muito mais expressividade, enfim, né? A gente conhece talvez muito mais o Mickey do que o Gato Félix, mas ele tem esse momento memorável, né, de representar também esse período do início das séries, de desenho animado para assim, os meios de mídia e tudo mais, e enfim, esse crescimento todo. Aqui a gente vai falar um pouco é, de alguns personagens. Esse aqui também foi um dos temas do trabalho de vocês. Eu não lembro quem foi exatamente, se foi a Camila, que ficou com esse tema, Camila e o... Foi não, eu e a Gabriel, a gente ficou com Ah, Mary Ellen. ah, pronto. Pronto, então aqui vamos lá. Essa animação, esse animador, né? Eu trago aqui a gente vai falar dos temas diferentes. A gente tem ali a animação tradicional no Gato Félix, que é a animação desenhada, frame a frame e tudo mais. Aqui a gente tem uma animação de bonecos, e aí eu trago o Vladislav Starowitz. Eu chamo mais ou menos assim, porque o nome dele não é muito fácil de falar. E aí ele traz essa animação muito mais voltada para bonecos, né? Acho que no trabalho dos meninos eles falaram lá, ele é da Lituânia e ele estudava entomologia, que é o estudo do comportamento, da reprodução e da vida dos insetos.
E aí eu comparo isso muito com Leonardo da Vinci, que estudava muito o movimento dos pássaros e tudo mais, a vida dos pássaros. Ele acaba trazendo muito dessa área da ciência para dentro da contribuição do trabalho dele. E aí, como ele via muita coisa de perto, né, ele traz os insetos. Eu entendi que são os insetos dissecados também. Em alguns casos são insetos dissecados. Ele coloca elementos mecânicos, tipo partes de metal e para poder animar, mas em tese em alguns casos são insetos mesmo. E ele vai animando isso. Então tem uma riqueza muito grande, porque alguns personagens que ele faz, os movimentos são cuidadosos, né? Tem uns que parece que estão respirando mesmo. Então tem um cuidado técnico nisso muito interessante já nessa época de 1940 por aí. É uma riqueza muito grande. Eu vou mostrar os textos de alguns filmes, mas obviamente nem todos. É, E aí nem todo filme, quer dizer, na verdade, que aqui é meu grandinho, 12 minutos. Enfim, o filme é mais longuinho, né? Ele tem mais de 10 minutos, e aí por isso que não vou passar todo, porque aí vai ficar muito puxado. Mas aí vocês podem ver, e aí tem a turma que fez, a equipe que fez também um trabalho sobre isso aqui, ficou bem legal. Se vocês quiserem, inclusive, falar, tiverem por aí, viu? Fica à vontade. Se eu pecar em alguma coisa que eu falar também, pode puxar a minha orelha. Mas é muito rico e ele vai ter muitas variações. Claro que ele não vai trabalhar só com besouros mesmo. Eu não sei vocês, mas eu tenho uma certa agonia de ver besouro. Mas eu acho fofinho a animação que ele faz, porque ele consegue humanizar os personagens de um jeito, que é uma coisa meio nova também para aquela época, né? E trazer eles para a vida cotidiana. Então, tipo, é aquele filme que fala do normal, mas o normal com personagens que não são exatamente humanos, não são humanos, né?
e aí se torna mais interessante o filme. Vocês viram aquela perereca requebrando ali que eu achei, para aquela época, muito inovadora. Não sei como ele faz, porque alguns realmente não são pedaços de animais, ele realmente constrói, né? Eu vi alguns outros filmes também, não esse eu acho, mas alguns ele realmente faz o animal, ele constrói o animal e dá uma série de nuances específicas para aquilo ali, é muito bonito, né? E você vê todo o cuidado com cenários, elementos que estão fazendo parte daquilo, é uma coisa bem, bem legal mesmo, assim, bem à frente do tempo, vamos assim dizer. Os meninos que ficaram com o trabalho estão por aí, se quiserem falar, viu? Falem alguma coisa, porque eles fizeram um apanhado muito maior e levantaram muito mais coisas sobre essa perspectiva também. Aqui é um animador, é uma animação, um estilo de animação bem peculiar e bem estranho, que aí talvez vocês não tenham visto muito, é muito comum, que isso é de 1930 mais ou menos, que aí eles chamam mais ou menos de tela de pinos, em tradução livre. E aí eu destaquei duas pessoas, que é sobretudo Alexander Alexiev, e aí a esposa dele, a segunda esposa dele, que é Claire Parker, eu acho, uma coisa assim. E aí ele traz um tipo de animação muito peculiar, ele usa uma série de técnicas de animação que a gente já conhece, assim, um estilo meio. Só que basicamente o que eles fazem? Eles vão pegar uma espécie de uma tela cheia de furinhos, e nessa tela tem centenas, dezenas de pinos nessa tela. E aí, tipo, você desenha em cima, você desenha quando você passa uma espécie de uma vassourinha nos pinos lá, alguns vão saltando, o que está por trás vai saltando os pinos, e aquilo que fica mais sobressalente vai criando sombra e vai gerando desenho. Os pinos que não são empurrados para fora ficam recolhidos, obviamente, e aí ficam branco. Então, o que é preto são os pinos que saem e o que é branco são os pinos que ficam. Deu para entender mais ou menos essa bizarrice? É um negócio meio doido assim, mas eu achei super complexo, super complicado de fazer, mas aí eu consegui achar um vídeo que mostra mais ou menos o processo de como eles fazem isso aqui. Não, mentira, que esse vídeo não vai passar. Pelo amor de Deus. Ai, gente. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Eu vou... Alguém pode criar uma outra sala aí, enquanto eu procuro aqui o vídeo? Só um minutinho. Many pins pointed. Vou mostrar aqui, então. Pronto, vamos entrar nessa sala que o Gabriel montou. Então a gente vê lá. Pronto. Compartilhar aqui a tela toda. Many pins pointed. Vocês conseguem ver minha tela? Aham. Sim. Pronto. Eu não vou mostrar todo também, como eu disse, porque satura muito, é muito. Mas, ó, tem uma perfeição estética no trabalho dele, é meio confuso pra mim. Mas... Slide as many pins pointed at both ends. This is the real pin board. And there is 1 million pins in this pin board. I'm at the moment at the back of the pin board, pushing the pins toward the front. You see the black
of the pins that I've just pushed out. Here is a tool with which he is pushing the pins back from, and you can see the white surface of the pin board. Claire is going to push one and then two Now more watch. pins. You see the diagonal lines are the shadows. You can hardly see the pins themselves. The more the pin protrudes from the front, the longer the shadow is. Now I'm moving the spotlight so that you may see the shadows move. It's clear that it is the shadows that make the black and nothing else. Viram como é bizarro? Eu acho que tem uma parte de pintura também nisso, mas aqui é para mostrar como a animação fica quando eles fazem essa parada. Eu acho que deve ser um inferno fazer isso, mas o resultado estético fica muito bonito. Peraí, ainda estou entrando em sala? Não. Vamos lá. Vou botar pro... Aqui a gente tem dois animadores. Em 1920, são dois animadores de animações abstratas. E aí também... Assim, são outras possibilidades se a gente parar para refletir, sobretudo em áreas como motion graphics, por exemplo, esse tipo de animação ela não se perde. Na verdade, raramente o que a gente vai ver em animação vai se perder com o tempo, porque elas vão ser reaproveitados e reescritos de alguma outra forma em outros momentos, por outros autores, vamos dizer assim, como a gente já provou em algumas coisas, né? Como a gente já conversou anteriormente. Então aqui, por exemplo, a gente tem animações abstratas, que tem um outro caráter, são voltados para questões artísticas, né? Porque a gente tinha muitos animadores que estavam ligados a escolas de arte e eles vão ter essa expressividade através de animação também, ou simplesmente porque eles queriam experimentar a técnica e usar e ir um pouco mais além. Então aqui a gente tem o Walter Ruttmann e o Oscar Finchiger, se não me engano. Acho que os dois, se não me engano, são alemães. Então, um traz os trabalhos de mais ou menos 1920 e outro na década de 30. Eu vou mostrar um pouquinho dos filmes deles também, para vocês verem a estética. Esse é do Walter Ruttmann. Vocês veem que embora tenha uma coisa bem abstrata nas formas e tudo mais, é meio ilógico, mas aí eles têm uma relação muito forte com a música, né? A música passa a integrar isso e de alguma forma e conversa muito com esses elementos que vão sendo expressos lá. Aqui a gente tem outro animador, e aí é um animador que eu acho que não sei se alguém ficou com esse tema, que é o Norman McLaren. Ele é muito comentado,
ele traz muitas contribuições e porque ele também começa a fazer muitas experiências com essa área da animação, da construção da película e tudo mais. E a técnica dele basicamente é pintar sobre a película, né? Ele faz algumas outras coisas, mas ele vai ser inventivo em muitas coisas diferentes, mas eu acho que talvez uma das coisas mais expressivas que a gente vai ver é dessa pintura com a película, e a gente vai ver um estilo muito mais abstrato, muito mais desprovido de se comprometer com a realidade, vamos dizer assim. Aqui nesse vídeo a gente vai ver um pouco da técnica dele, como ele vai fazendo as coisas e como isso vai se mostrando. Deixa eu aqui adiantar um pouquinho, tirar essa propaganda. Artist might picture it this way. But a musician sees it differently. The sound engineer has an oscilloscope to help him see sounds. Let's have a few notes on the guitar. And there's another way these notes can be seen. The vibrating strings set up vibrations in the air, which travel to the microphone. And then an electronic device translates them into vibrations of light. So that's a picture of the guitar notes. Well, can you show us some other instrument? Well, if a sound will make a pattern on film, a pattern on film will make a sound. You can even create your own sounds by drawing directly on the film. Norman McLaren, the motion picture artist, has been making some hand-drawn sounds, and now he's going to hear them for the first time, played on the Moviola, a sort of miniature movie projector. It's not just guesswork. The sound is found like this. Larger marks, a louder sound. Sharp, rather on dots, like this. A medium, accompanying screen action. Finally, the picture and the sound will be printed together on one length of film, and color will be added during the process. Aqui vai passar mais da relação dele com o som, né? A preocupação dele maior com o som, porque ele também funcionou por essas outras áreas e teve sua contribuição. Mas ele pintava mesmo na película, fazia umas coisas nas películas também, e onde vem a contribuição dele. Depois vocês podem pesquisar um pouco mais. Aqui, né, que acho que foi o trabalho que as meninas fizeram, a Ana e a Emily, se não me engano, que é sobre a Lotte Henninger, a alemã, né, animadora alemã. A gente vai ter poucas animadoras mulheres, né, mas acho que é uma contribuição extremamente importante. Ela é uma figura extremamente importante para esses processos. Os animadores que vocês viram mais abstratos, aquela coisa e tudo mais, parece que aquilo não tem utilidade nenhuma, mas se a gente olhar com o passar do tempo, por exemplo, o que a Disney fez em um filme como Fantasia, eu não sei se vocês chegaram a assistir, tiveram a oportunidade, se não tiveram, tente fazer isso em algum momento. Fantasia é um dos filmes mais antigos da Disney, mas ele também tem cenas, tem uma série de cenas no filme só, diferentes assim, em termos de narrativas diferentes. É um filme muito ousado para a época e é um filme que traz, vamos dizer assim, uma relação com a música muito forte, né? Como a gente tinha no passado, só que ele aperfeiçoou isso um pouco mais. E isso faz com que esses artistas que fazem um trabalho mais abstrato e tudo mais, eles têm uma certa validade, faz um certo sentido, né? Essa relação com a música, sobretudo, com o que eles fazem. Então, se vocês tiverem a oportunidade, assistam Fantasia. Aqui a gente tem a Lotte Henninger,
E o trabalho dela, como a gente tinha mencionado lá atrás em algum momento, ela trabalha com animação de sombras, né? Tem uma inspiração muito forte nas sombras chinesas, né? Como já mostrado anteriormente naqueles, né? Vocês viram mais ou menos como funciona. E ela vai trazendo suas inovações, né? As meninas podem me corrigir como eu falei, se eu pecar em alguma coisa também. E a animação de silhuetas, né? Na verdade. E aí eu botei essa data, acho que da animação dela, acho que um longa que ela lançou aqui em 1926. Eu vou mostrar um pouquinho de uma cena de um filme que ela fez. É uma riqueza fantástica de detalhes o que ela faz, né? Assim, isso é tudo cortado em papel, esses elementos em preto são cortados em papéis. Eles são cortados os membros meio que separados e você vai animando isso como elementos separados, enfim, é muito rico. A movimentação é muito fluida também, é muito bacana. E ela usa, obviamente, algumas camadas de plataforma, vamos dizer assim, de vidro, eu acredito, porque ela vai, não sei se dá para entender, ela vai colocando como se fosse, imagine colocar um vidro em cima de uma mesa e tem um outro vidro em cima desse vidro, que é um pouco mais sobreposto, mas fica com uma certa distância do outro, e por aí vai. E é isso que permite, por exemplo, ela tem um cenário lá atrás, um cenário um pouco mais próximo, um personagem mais próximo, outro mais atrás. Então, isso é uma técnica muito rica, que vai ser usada lá em Disney também, lá no Walt Disney. Então, o Disney não brotou do nada, ele sugou muito de outros personagens, outros artistas que vão contribuindo muito, e ela contribuiu muito. E aí tem outra coisa muito interessante no trabalho dela. Ela acho que foi uma das primeiras artistas que quis retratar um beijo gay dentro de um filme, né? Depois eu posso até compartilhar um vídeo de um cara que faz uma contribuição muito grande, fazendo um apanhado sobre a vida dela também. E ela quis mostrar, acho que numa história que tem um príncipe e tudo mais e tal. Acho que é algo assim. A temática dela é bem voltada para os contos de fadas, mas tem um caráter mais soturno também e tudo mais. Obviamente, porque são sombras, né? E é uma beleza estética muito rica no que ela faz. Muito rica mesmo. The Adventures of Prince Ahmed was the first full-length animated film in the history of the cinema. It was made by Lotte Reiniger between 1923 and 26 in Potsdam, Germany. For the past 20 years or so, she has been working in her studios in Barnet. Here she has produced one after another of her unique silhouette films, the technique of which she was the pioneer. Aqui um pouco do processo dela, acho que nesse vídeo vai mostrar. The character, Papageno, has first to be fitted into the story, and for this the various sets and figures are designed. These eventually complete the final storyboard, the blueprint for the film, showing the different sequences which will later be further broken down into the particular movements of the figures. The story Papageno will look, Miss Reiniger can be taken from the sequence in Mozart's opera she made, are joined together with small wire hinges. The hinges are intricately tied, for it is essential that they successfully withstand the constant movement demanded of them. When such a hinge is subject to excessive use, it is weighted with flat pieces of lead, which helps also, of course, to keep the figure flat, for otherwise it might warp under the heat of the camera lights. And then the whole figure is rolled out flat. Despite the speed of their construction, Miss Reiniger will continue to have a strange affection for each of her figures, an understandable affection, for in their flexibility they have almost human characteristics of movement. His movements are checked, standing. For this, he must be placed action further, and a second shot is taken, and so on, so that with much patience and concentration, the figure moves more and more. The camera shutter opens again and again, and the final result will be the figure moving across the screen.
Perfeito, né? Animação. Fluidez. There is, of course, a great deal more to it than this. For file art, the action is composed so that the effects of distance or depth are avoided to maintain a purity of style. But these magical figures must sometimes come into the picture from nowhere. For this effect, the shape of the figure must be repeated in numerous different sizes, all numbered. Starting with nothing, the smallest of the figures is placed on the set, a shot taken, and the next in the series put in its place. Gradually, the figure will reach its destination and appear full size on the screen. This effect can be used for all kinds of transformations and appearances. Legal, né? As meninas querem falar alguma coisa? Alguma contribuição de alguma coisa que marcou vocês quando vocês fizeram o trabalho também? Quiserem falar algum dado que eu tenha deixado passar? Obviamente deixei passar muita coisa. Na vida dela não se resume só a isso que eu disse. Mas as meninas quiserem contribuir com alguma coisa... Na verdade, não é nem uma curiosidade, mas é porque eu achei interessante que, como você falou do Walter Reitman, Sim. aí eles trabalharam juntos para fazer um Sim, filme. Sim, verdade, tinha esquecido esse detalhe. Ele faz, acho que, alguns elementos do fundo, né, do trabalho, eu acho que eu vi alguma coisa mais ou menos Acho que assim. o cenário, por conta da técnica dele, que ajudou nessa construção de desmanchar, que ele usa Sim. areia e tal. Isso. Aí, para o filme precisava, ele contribuiu muito. Sim, porque ele tem um caráter mais abstrato, né? Você tá falando da técnica dele, que é muito mais abstrata, não é isso que ele usa no fundo? Isso, aí tipo, para transformar monstros, para fazer coisas mais, justamente mais abstratas, coisas tipo, sonhos, coisas mais assim, que tipo, ia se transformar num monstro e tal, aí foi usada a técnica dele. O assim. dele, entendi. Isso. E aí, como vocês devem ter visto, né, tem um negócio muito legal, que é tipo, no boneco, ele tem juntas, né? Vocês viram ela batendo com o martelinho lá. Ela faz uma espécie Ela usava alfinetes, né, para fazer as juntazinhas dela. A gente fez uma animação uma vez, quando estava no curso, inclusive era na disciplina de Sóstenes, e não sei se enfim, eu não tô lembrando exatamente como foi, mas era para Sóstenes que a gente fez. E aí, tipo, a gente fez um personagemzinho só, porque também não dava muito tempo de fazer muita coisa, e a gente fez mais ou menos isso, fez recorte de papel, e colocou as juntas, só que a gente amarrou com uma cordinha, deu um nozinho assim pra elas não se desprenderem quando fosse mexer no negócio. Ficou meio bizarro, porque a gente não tinha muito aptidão com aquilo, mas foi alguma coisa. E aí é massa, porque ela faz essas juntas, né? Dá pra ver lá, ela passa o rolinho lá pra dar estirada no papel, ficou bem legal. E a iluminação desse tipo de processo, ela é de trás para frente, né? Que segue mais ou menos a mesma lógica, obviamente, das sombras chinesas, que também fazem a mesma coisa. Para causar efeito, ela tem uma luz que vem de trás para frente. Ela é uma animação de recorte de papel também, mas a gente, quando tem outras animações de recorte de papel, a iluminação é geralmente e prioritariamente frontal. Ela ilumina da frente para trás, porque você consegue ver os personagens quer dizer, vê-los nos detalhes, não como sombras, né? Como acontece com ela. E aí, não é que não tem uma iluminação traseira, mas tem também, mas essa daqui sim. Aqui a gente tem o Lanley, ele tem um processo que é animação de recortes. Também, eu acho que dá pra, nesse vídeo, ter um pouquinho de recortes no início dos personagens. Recorte de papel, eu acho. Mas aí também tem muita coisa de pintar as coisas na película também. Então, a coloração é muito mais uma manipulação da película que ele faz do que propriamente só o recorte, né? Recorte, sim.
são um campo mais experimentativo, né? E aí esse aqui é um dos últimos que eu queria destacar. Acho que tinha algum outro animador, que foi o que as meninas falaram, que era Mary, acho que Mary Ellen, se não me engano. Que a gente pode até falar sobre ela depois, em algum outro momento. Acabou passando, mas acho que é importante porque há poucas mulheres na animação, então é importante a gente também dar um certo destaque. Esse aqui é um outro animador de bonecos, é o George Paul. E aí isso aconteceu mais ou menos por lá da década de 40. Há uma riqueza muito grande no trabalho dele, mas um dado que é bem importante, né, sobre o trabalho dele é que, tipo, na animação naquela época existia uma certa, vamos dizer assim, historicamente falando, existia um certo problema em representar os negros nas animações. Acho que vocês viram no Eastman McCoy que ele é mostrado, o negro é mostrado como se fosse um aborígene e tudo mais. Então, a Disney faz isso durante muito tempo, representa as figuras que são pessoas negras de uma forma um pouco abaixo do que elas têm que ser na sociedade. E aí, o George Paul ele faz uma coisa diferente para a época, assim como a nossa amiga agora há pouco, a Lottie. Ele representa os negros com certo foco. Então, o personagem principal de algumas histórias dele são negros, e aí isso dá um certo grau de destaque e diferencial no trabalho que ele fazia para aquela época. Eu vou mostrar só um trechinho de um desenho que eu peguei, um vídeo que eu peguei dele também, mas para vocês verem como é bem feito o material. Aqui já está pela Paramount, né? Então há uma riqueza muito grande, cuidado, a gente repara uma evolução muito maior do que a gente viu dos animadores de bonecos. What's that fumigating the atmosphere? Yeah. Hey there, boy. Where you taking that gooseberry pie? Yeah, where you taking it? My mammy done told me to fetch it over to Deacon Jones. That's a powerful lot of gooseberries. Yeah, that pie's really stout. You don't expect the good deacon to miss a few of them, do you? I'd better go now. Wait, ain't you here? He done dispossessed them premises. He lives down this way. Yeah, that's what the sign says. But there ain't nothing down that way but that haunted house. We should. I hear. There's your pie, Ted. Eu queria... E por fim, dos personagens que a gente trouxe hoje, essas figuras tem Disney. 1940 não foi quando os estúdios Disney começou, eles começaram bem antes, acho que ainda meados da década de 20, mas eles tiveram uma evolução de mais ou menos em 10 anos, eles se tornaram a potência que se tornaram, e na década de 40 é quando acontece o grande apogeu de Disney, transformando o cinema, enfim, impactando muito e tudo mais. E é importante a gente ver que Disney ele se ampara nos seus antecessores, obviamente, como a gente já falou, e acho que as meninas até pontuaram, né, que a Lotte Hennig dá uma contribuição e aí Disney também vai aprimorando. Eles sempre vão se amparando nos ombros uns dos outros para construir seus processos. E, claro, a década de 40 que destacar aqui é quando a gente tem essa era de ouro da animação, que aí, é claro, vem dos estúdios Disney, né, como a gente bem sabe, os filmes ganham uma proporção comercial muito mais fortes e tudo mais.
Disney, embora fosse formado em artes, mas ele tinha um gabarito muito mais voltado para o empreendedorismo, vamos dizer assim, para aquela época, assim dizer. E dizem que a grande habilidade que ele tinha, acima do desenho e da criatividade, era a comunicação. E foi isso que fez com que ele se expandisse tanto, trouxesse tantos desenhistas, soubesse manejar e desenvolver os processos também para que os filmes fossem tão geniais como foram durante muito tempo. É claro que também, assim como a Disney teve seu apogeu, ela também teve seu declínio, então teve seus problemas posteriormente, os filmes não vendiam, caíram em desuso, em desapreço das pessoas, mas ela foi se reerguendo e hoje é o que é, porque é Disney de alguma forma, enfim. E aí, a aula de hoje eu queria mostrar mais como uma forma da gente refletir sobre algumas estéticas, né? Eu trouxe essas mais antigas porque são históricas, mas eu vou encerrar com algumas outras referências que vocês podem ver melhor depois. Eu vou mostrar só alguns trechos também, para não encher muito de vocês, mas como referência também da construção de vocês. Como a gente está na disciplina de animação, em algum momento, claro, a gente vai produzir alguma coisa a mais, além do flipbook. E aí é bom que a gente vá maturando isso, em que técnica a gente se identifica melhor, e não importa se é uma técnica muito antiga, uma coisa muito nova. A gente acabou de fazer um trabalho do flipbook. O flipbook vocês viram que é bem antigo, mas ainda vale até hoje. Então, tipo, nada impede que a gente aprimore as coisas que estão lá, ou faça do jeito da gente, ou use outros recursos. Muitas dessas técnicas que vocês viram são usadas hoje ainda, com outra cara, com outra estética, com outro tipo de recurso diferente. Então, por exemplo, a animação de recorte, e eu tenho um exemplo aqui para mostrar, ela é usada hoje só que com recorte digital, por exemplo. É muito comum você recortar elementos, texturas e tudo mais, só que fazer digitalmente. A gente viu a animação com sombras, né, que é aquela das silhuetas, lá no filme do Harry Potter, como a gente mostrou naquela outra aula, que eles usam mais ou menos o mesmo recurso, só que em 3D, e por aí vai. Então, a gente ainda se referencia por essas coisas antigas, e é legal fazer isso, porque mostra que a gente tem embasamento no que a gente está fazendo. A gente não está fazendo ao léu, achando que está abafando, na verdade. E aí eu vou encerrar mostrando, acho que 4 ou 5 trechinhos de coisas que eu colhi, que foram referências para mim durante muito tempo, que eu acho muito legal. A gente não falou muito de stop motion, né? Tem que o stop motion de bonecos é stop motion também. Quando a gente fala por exemplo, a Lotte Heinig, a gente fala de animação de silhueta, mas também uma animação de recorte. Então, são outros nomes que a gente vai dando, porque os estilos vão se classificando melhor, mas eles também são, por exemplo, animação tradicional, que é desenhada, animação de recorte, animação de bonecos é animação stop motion, sim. Então, essas coisas também estão lá. Então, eu vou mostrar algumas referências que eu peguei. Esse aqui é um clipe que deve ter uns 10, 12 anos, mais ou menos, mas para mim ainda funciona muito bem até hoje. E ele é um stop motion que eu acho sensacional. Aqui é tudo muito simples, aparentemente, claro, né? Não estou dizendo que é simples de fazer, mas é muito simples e imageticamente falando, mas é extremamente criativo. Não sei se vocês conhecem esse clipe aqui. Harmony and Elegance, o nome do clipe. Sun been down for days, a pretty flower in a vase, a slipper by the fireplace, a cello lying in its case. Soon she's down the stairs, her morning elegance, she wills the sound of water, makes her dream awoken by a cloud of steam. She pours a daydream in a cup, a spoon of sugar sweetens up, and she fights for her life as she puts on a coat, and she fights for her life on the train. She looks at the rain as it pours, and she fights for her life as she goes in a store with the thought she has caught by a thread. She pays for the bread and she goes.
she puts on a coat and she fights for her life on the train. She looks at the rain as it pours, and she fights for her life as she goes in the store with a thought she has caught by a thread. She pays for the bread and she goes. Nobody knows. Nobody knows. As she goes. Nobody knows. Nobody knows. Nobody knows. É isso aí. Esse aqui é um desenho bem mais antigo, talvez vocês também conheçam. Vocês conheciam esse clipe? Galera, esse que eu mostrei agora? Eu não conhecia. Não. Ele foi, acho que ele já foi inspiração para campanha publicitária e muita coisa que veio depois, assim, tipo, acho que eu já vi campanha de alguma loja de roupa que usava uma coisa parecida. E se vocês procurarem na internet, depois tem uma sátira desse clipe, que é muito engraçado também, mas é muito, muito bom. Eu acho ele super inovador e vocês veem que é super simples e, tipo, eles contam muita coisa com muito pouco. É muita criatividade. Esse aqui é um filme um pouco mais antigo, mas também é um ataque que talvez vocês conheçam. Eu acho muito bonito. E eu queria mostrar um pouquinho. O nome da obra se chama O Velho e o Mar, Old and the Sea. E ele basicamente é uma animação pintada em tela. Este encontrou alguma coisa? Ah, aí estás tu, pequenino. Irás fazer uma ótima isca. Não sei se dá para perceber, cada frame é uma pintura em tela, em tinta óleo. A gente vê isso num cenário mais recente, né, naquele filme de Vincent Van Gogh, né, acho que é Love Vincent, que é com Amor Van Gogh, em português ficou assim, e que não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir, mas o filme é todo, frame a frame, todo feito com pinturas, são pinturas na verdade. Inclusive em alguns momentos do filme, você tem quadros do próprio Van Gogh, quadros do Van Gogh lá, né? Não sei se não são os originais, obviamente, mas quadros que começam a se mexer porque são cenas do cotidiano dele que são retratadas ali. E aí é tudo no estilo estilo gráfico, né? Visual do Van Gogh, né? Do filme lá. E é muito bonito. Depois que eles encerraram o filme, eles pegaram todas as telas, acho que eles leiloaram, eles venderam em algum tipo de arrecadação para algum fim de caridade, mas aqui também a gente tem algo parecido com isso, é um filme bem menor, mas eu não sei se eles vão reaproveitando a mesma tela e pintando por cima, mas o fato é que e se tem rotoscopia também, mas a qualidade da imagem não estava muito boa, mas é tudo pintura mesmo, pintura, acredito que a óleo, pelo estilo, pela técnica, são pinturas a óleo, frame a frame. Imagine a complexidade de você fazer alguma coisa desse tipo, né? Assim, é muito, muito... muito detalhe, deve demorar muito tempo. Esse animador aqui, eu gosto muito, se vocês puderem pesquisar depois sobre ele também, ele é muito bom, que é o Jan Svangsmeier, acho que é uma coisa mais ou menos assim. Acho que ele é tcheco, se não me engano, não estou lembrado muito bem, mas ele
o estilo dele é meio bizarro, tem coisas meio estranhas, vocês vão ver agora quando eu mostrar o filme. Sempre tem as obras deles, as produções tem uma coisa de estranheza, de incômodo e de sujeira, enfim, vai causar sempre um incômodo, pelo menos a mim causa, eu acho que vai causar a vocês também. Mas ele é muito inventivo, ele usa muita coisa de uma forma muito criativa, e aí eu acho que e ele foi influência para muitas outras obras, inclusive cinematográficas e tudo mais. Acho que os recursos que ele desenvolveu são muito bons. Então aqui você vê, tipo, ele usa, acho que acho que é tipo cerâmica, não sei lá, tipo barro para fazer as coisas, mas ele tem animação que ele usa comida, tem animação que ele usa talher, tem animação que ele mistura stop motion com live action também, e tipo, sempre vai ser stop motion a técnica principal dele, só que ele vai conseguir inventar muita coisa, usar muito material diferente. Ele é riquíssimo nesse aspecto, independente de você gostar ou não das obras dele, da temática das obras, mas a riqueza de detalhes que ele tem, de inventividade, de criatividade, é fato, assim, muito, muito bom. E ele é mais recente, eu acho que ele não morreu ainda, acho que ele deve ter uns 80 e tantos anos, acho que ele é vivo ainda. Ops, vamos lá. Pois é. Eu disse que era incômodo. Esse aqui é um dos últimos. Ele é um clipe também. Acho que vocês também devem conhecer. Pelo menos a música vocês conhecem, que é a música do Kini. Mas é cantada pela Lily Allen. E aí eu acho muito bonito porque o clipe, na verdade, mostra o processo de animação, de como é feita a animação desse clipe. Vocês sinalizem se já viram. Mas é muito legal porque é um processo... Não é um processo digital, é um processo antigo, mas dá um efeito muito, muito bonito no clipe. Vamos lá. Você vê que todo o clipe ele vai mostrando cenas, mas obviamente alternando com o próprio processo de
de como é feito. Aqui é o processo de concept, né, de storyboard, enfim. I walked across an empty land. I knew the pathway like the back of my hand. I felt the earth beneath my feet. Sat by the river and it made me complete. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting tired and I need someone to rely on. I came across a fallen tree. I felt the branches of it looking at me. Is this the place we used to love? Is this the place that I've been dreaming of? Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need something to rely on. And if you have a minute, why don't we go talk about it somewhere only we know? This could be the end of everything, so why don't we go somewhere only we know? Somewhere only we know. Oh, simple thing, where have you gone? I'm getting old and I need someone to rely on. So tell me when you're gonna let me in. I'm getting tired and I need somewhere to begin. And if you have a minute, why don't we go talk about it somewhere only we know? 'Cause this could be the end of everything, so why don't we go somewhere only we know? Somewhere only we know. E aí, gostaram? Esse aqui eu não vou mostrar, depois vocês podem procurar lá no YouTube. Esse é uma animação de recorte, é feito por uma faculdade aqui de Caruaru, se não me engano. Eu visitei para um evento uma vez e o pessoal mostrou o processo. É muito criativo também, é muito legal, mas é uma animação um pouco longa, é uma animação de recorte, mas é recorte digital. Eles tinham uma tipografia que era tipo estilogravura, e eles pegaram todas as fontes e transformaram numa história, na verdade, contaram uma história bem criativa, muito criativa. Todas as texturas que vocês verem no vídeo são coisas que eles mesmos produziram. Por exemplo, aqui está vendo uma malha como se fosse um tecido, eles realmente produziram isso e fotografaram e fizeram todo um processo bem legal para isso. É riquíssimo isso aqui, muito bonito. Quem tiver a oportunidade de assistir depois é o Jumento Santo e a cidade que se acabou antes de começar. Você bota o Jumento Santo no YouTube e vai encontrar. É engraçado e é bem divertidinho mesmo. É uma animação muito boa. Vale a pena conferir. E claro, se vocês tiverem outras animações que vocês acham que contribuem com o nosso processo de criação e tudo mais, eu quis trazer essas mais recentes, que são bem diferentes umas das outras, para vocês entenderem processos mais distintos. Não que vocês não conheçam outras, é claro, mas só para a gente avaliar que em algum momento, quando a gente produzir algo, a gente tem opções, né, muito vastas, e até opções que não estão aqui, claro, né, porque tem animação com areia, como acho que a Ana falou. Tem uma artista que eu não sei se é russa, que ela faz umas coisas com areia,
que é muito legal, muito bonito também, mas é tudo manual, assim, tudo, né, meio que feito na hora, meio que uma performance também. E aí eu trouxe esses que eu lembrava, que eram casos que me marcaram muito, cases que me marcaram muito, que eu achei que era importante mostrar para vocês. Mas é isto a aula. Desculpa pela demora, eu me ferrei nos meus prazos, né, que eu prometi ser aulas curtas e hoje foi aula super demorada, super cansativo para vocês. Para não matar de fome, esse vídeo aí fica para depois. Vocês veem depois se vocês quiserem. Mas é isso, pessoal. Espero que a gente tenha contribuído de alguma forma com a aula de hoje. Não tenha esgotado tanto vocês. E nós nos vemos na quarta-feira, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. Tranquilo. Até lá, professor. Até mais, Tchau, pessoal. Tchau, tchau.